Eu quero convidar aqui, né? Nós temos a nossa convidada Renata, que é da Igreja Presbiteriana de Leme, né? Vou pedir, Renata, para que você se apresente. Seja bem-vinda. Posso vir aqui? E aí, meninas, tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Todo mundo animada? Todo mundo organizado? A gente vai aprender muito hoje aqui. Eu, antes de tudo, agradeço a Roberta. A gente teve esse contato, mas eu preciso agradecer a Marcinha. Porque, assim, gente, a gente se conhece faz tempo, hein? Eu e o Ivan, a gente está casado há 9 anos, a gente vai falar um pouquinho, mas faz pelo menos uns 15 anos que a gente se conhece, né? Faz 15 anos que eu estou com o Ivan. E, gente, ela toca tão bem esse piano, né? Todas as vezes que eu ia para a igreja do Ivan, que eu namorava, eu falava, ai, meu Deus. E um dos meus maiores sonhos, não tenho muito sonho. Eu tenho um sonho de tocar piano, você acredita, Marcinha? Se eu morasse perto de você, nossa, não ia ter como, você ia ser minha professora. Mas eu te honro, eu te agradeço, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família. Assim, você não tem noção a alegria que eu tive quando você me mandou aquela mensagem. E deu estar aqui. Deu estar aqui. Então, obrigada pela confiança. Obrigada, Roberta, pela confiança. Obrigada, meninas, pela confiança, por estarem aqui e me ouvir. E eu só vou falar o que eu estou aprendendo, tá? Eu estou aprendendo também. Então, não se fiquem nervosos, não fiquem preocupados. Quem está aqui na frente, pode vir mais para frente, eu não vou fazer pergunta, tá bom? Fica tranquilas. A gente vai aprender juntas. A gente vai aprender juntas. Mas antes, eu preciso me consagrar. Vamos juntas, eu vou orar e a gente começa esse tempo. Amém? Vamos juntas? Pai Santo, obrigada por estarmos aqui. Obrigada, Santo Espírito de Deus, porque o Senhor é bom. E o Senhor trouxe essas mulheres aqui, o Senhor nos trouxe em segurança para cá. E estamos aqui diante da Tua palavra, dentro da igreja, o lugar onde o Teu Espírito habita. E eu peço, ó Deus, que o Senhor fale, Senhor. Que eu não atrapalhe, Senhor, o Teu agir, mas eu deixo na cruz todas as minhas mazelas, todas as minhas falhas, todos os meus pecados, e também todas as minhas bagunças, que eu possa ser uma facilitadora do Senhor neste momento, e que corações se abram, mentes também se abram aqui, ó Pai, e que em nome de Jesus saiamos daqui renovadas, transformadas, motivadas e também exortadas pela Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Santo Espírito de Deus, nós precisamos do Senhor. Ouça nossa voz, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Bom, os meninos vão... tá aqui. Posso usar, meninos? Que legal. Onde eu coiso? Aqui? Onde que é? Pera lá. Vamos lá. Eu já até coloco essa foto, porque hoje o Ivan está aqui. O Ivan, gente, meu marido, ele tocou aqui com a Marcinha. E ele sempre fala assim, Renata, fala de você, porque eu não falo de mim, eu tenho esse problema, né? Aí eu comecei a colocar foto, porque senão depois eu não falo, as pessoas ficam, mas quem é você, né? Eu sou Renata, eu tenho 34 anos, eu sou esposa do Ivan e mãe do Luca. Eu estou casada há 9 anos, o Luca vai fazer 4 anos. Essa é a minha família, é um pouquinho de quem eu amo. E um pouquinho de quem eu sou, o que eu posso falar para vocês, eu sempre gostei de organização. Hoje sou personal organizer, tenho uma empresa de organização. E ao longo dessa caminhada, vão fazer 8 anos agora no final do ano de empresa. Gente, o que uma personal organizer faz? Vai para casa, vai para a empresa, vai para tudo quanto é lugar e arruma bagunça. Eu amo bagunça, gente. Então, assim, mudança. Quem gosta de mudança aqui? Tem alguém que gosta? Oh, meu Deus do céu. Aí, ó, essa é das minhas. Quanto mais caixa, nossa, melhor. É um parque de diversões. Vamos lá, vamos abrir. Então, assim, né, gente? Cada louco com a sua mania, né? É fato. Mas, ao longo desses 8 anos, eu estive em muitos lugares. Conheci pessoas, histórias, casas,
e ajudei algumas pessoas. E ao longo desse tempo, o Senhor foi ministrando no meu coração. Acho que eu fugi um pouco, demorei para pegar no tranco. Mas não tem, gente, como a gente vincular a organização sem não atrelá-la à palavra do Senhor. Não tem como. E antes eu só queria organizar, né? Com quem eu encontrasse, a casa que me permitisse, eu fazia algo diferente, falava do amor do Senhor, não em palavras, mas em ações. Só que o Senhor foi me chamando, né? Eu falo que hoje eu tenho um ministério que o Senhor me deu, não é meu. E ele chama Boas Novas da Organização. É aonde eu vou. Aonde me chamarem, eu vou para falar sobre organização e Bíblia. E é isso que a gente veio fazer aqui hoje. Então, hoje eu trago Boas Novas da Organização para a igreja aqui de Osasco. E a gente vai... Acho que vai ser bom. Vocês vão gostar. Vamos lá. Agora, deixa eu... Ai, gente, vou virar toda vez. Ai, gente. Pera lá. É só para ver se tá certo. Do Boas Novas, gente. Depois eu vou deixar meu contato pessoal para vocês, tá? Nossa, pegou o negócio, não preciso, não, Renata do céu, manda um alô para mim, manda foto, a gente se organiza junto. Mas nas redes sociais também, depois mais no final a gente deixa. O que acontece? O Boas Novas da Organização começou a gerar frutos. Foi de uma forma tão despretensiosa, porque é do Senhor, né? E gerou-se frutos. Hoje a gente tem um e-book, que até depois eu falei para a Roberta que pode sortear aí, que alguém vai receber esse e-book. E foi esse o pontapé inicial do Boas Novas, que fala dos 10 personagens organizados da Bíblia. Antigamente era uma série de lives, virou um e-book. Mas eu sempre gosto de frisar que toda venda é um valor bem irrisório. A venda desses e-books vai para missões. Então, é para além de nós, né? É a obra que está sendo feita. E tem cursos na PECOM, Evangelização e Organização. Foi um projeto muito legal, feito lá na PECOM. E todas as redes sociais, gente, YouTube, Facebook, Instagram, o que vocês quiserem, pode acessar, pode me mandar um alô, depois, mais no final, eu acho que tem o telefone, aí a gente conversa melhor, tá bom? E vamos lá, né? Preparadas? Coloca o cinto aí. Aí a Roberta, né, a gente estava conversando, né, Roberta? Eita, o que vai falar? Tem tanta coisa para falar de organização, mas vamos falar de rotina, né? Esse mundo tão frenético, né? Nós estamos vivendo no vezes 2, eu costumo dizer. Uma geração urgente, uma geração de muitas demandas, uma geração que não para, que não descansa, que sempre precisa de mais, ou sempre se compara, ou sempre vai isso, aquilo. Ai, a gente se bagunça tanto, né? E esse é o ponto de partida de hoje. O mundo, ele nos bagunça. E ele nos convida a todo instante para nos bagunçar. E qual é a resposta que a gente vai dar? É isso que a gente vai sair daqui hoje, em nome de Jesus. E a primeira pergunta que eu deixo aqui é: qual é a régua? Porque nessas andanças todas, né, e nesse tempo todo falando de organização, atrelando a palavra do Senhor, quantas vezes, e aí nesse mundão afora, nós muitas vezes nos medimos com réguas erradas. Medimos a nossa vida, a nossa existência, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho. A gente sempre nos medimos com réguas erradas. Aí tudo desanda. Eu sempre costumo falar que a Trindade tem que ser a nossa referência máxima. Porque é o Cristo que nos organiza, que nos coloca no prumo. Então, se nessa tarde você está olhando aí um celular, ou um influenciador, ou você está olhando muito para cada vizinha, ou você está olhando muito para a irmã da igreja, para. É a Trindade. Réguas certas. Isso começa a nos organizar. E vem a segunda pergunta. O mundo nos bagunça e de quem eu quero reconhecimento? Por quê? Muitas vezes, gente,
O Ivan está aqui, hoje o Ivan está de prova. Não, tudo bem, você vai ver se eu estou falando verdade, tá? Você fala para as meninas. A gente busca muitos reconhecimentos, gente. Oh, meu Deus do céu, a gente se mede errado e a gente busca muito reconhecimento. A gente quer que as pessoas vejam o que a gente está fazendo. Eu, no começo do casamento, coitado do Ivan, misericórdia, Jesus. Foi difícil. Por quê? Eu sempre fui organizada. Então, eu queria que o Ivan fosse organizado também. E o Ivan, Marcinha, filho único, nunca saiu da casa da mãe. Meu Deus do céu, eu falei, o que eu vou fazer com esse menino? Como assim, né? Ai, queria reconhecimento, queria que ele visse o que eu estava fazendo. Como assim? Ou até mesmo eu queria que ele fizesse o que eu faço. Ai, que tola, né? Puxa vida, perdemos tanto tempo. Reconhecimento de Jesus. Reconhecimento do Senhor. Ele está vendo. Porque muitas vezes tem coisas, meninas, que ninguém vê. A louça lavada, a roupa cheirosa e passada, eita, a casa limpa. E a gente quer, porque quer reconhecimento. A gente quer que as pessoas vejam o que eu fiz na igreja. Quer um reconhecimento do negócio do trabalho. É bom, claro que é. Mas isso bagunça a gente. E a gente vai na contramão do que o Evangelho nos ensina. Reconhecimento do Senhor. Ele está vendo. Quando a gente entende isso, a gente acalma o nosso coração. A gente começa a viver mais contente. Sabe quando o Ivan começou a reconhecer o que eu faço? Quando eu parei de reclamar. Quando eu parei de requerer muito. Ele começou a entender a organização, ele começou a gostar. Ele começou a ver que é bom. Não era chato, porque tinha uma chata lá. E eu não era personal organizer, não. Eu falei que eu fiz as especializações, né? Eu sempre gostei. Mas depois que eu virei personal organizer, e aí o Lucas chegou, agora está muito mais prática, de boa, e eu quero que vocês saiam assim também daqui. O Senhor está vendo, meninas. O Senhor está vendo. Não se baguncem. Tomem cuidado com isso. E eu me distraio? Ah, Jesus. Quem não tem celular aqui? Todo mundo tem o dito do celular. Amém, eu também tenho. Estou na internet, papapá, está tudo certo. Ai, mas a gente se distrai demais. A gente perde muito tempo. E a gente vai falar mais, de uma forma mais prática, lá na frente, sobre isso. Corações distraídos, mentes inquietas, sempre querendo mais. Mais reconhecimento, mais coisas, a gente nunca está contente. E isso é um prato cheio, porque é isso que o inimigo quer. E o mundo bagunça, beleza, mas não vamos tirar a nossa parte também, né, meninas? É a gente que faz tudo errado, é a gente que... Gente, quando a gente entra na história, o negócio desanda. E eu falo que a gente se bagunça quando? Porque tem o ego na jogada. Prestem muita atenção nas orações que a gente faz. Ah, Senhor, eu. Ah, mas eu fiz. Ó, meu marido. Ah, eu. Ah, mas eu, coitado, eu. Tem tanto eu. Tantos eus, eu. E a gente se perde. A gente se perde em nós. Isso é sério. Deixa eu abrir aqui, pera lá. Fui falando, até já vou esquecendo as coisas aqui. A gente se perde. É muito eu na jogada. No mundo de egocentrismos, a gente se perde. E o convite eu sempre falo isso, organização é um ato de coragem. Mas se organizar é um ato de coragem de se despir de nós. Se despir de nós dentro da nossa casa. Se despir de nós na criação dos nossos filhos. Se despir de nós em todos os lugares que a gente vai. A gente sempre quer estar no centro. A gente tira o Senhor da jogada. A gente não, igual a gente cantou, seja o primeiro. A gente canta.
Mas no dia a dia somos nós as primeiras. E isso nos bagunça. E também a minha relação com Deus me bagunça? Sim. Como assim, Renata? A relação que você não tem. A relação que eu não tenho. A gente deixa muitas vezes. A gente passa a vida dando sobras para o Senhor. É o tempo que sobra. É o minutinho que sobra ali no dia corrido, com mãe, com pão de queijo, com coisa de escola, com bolsa, com o filho sujo, com casa bagunçada. A gente pode honrar e glorificar o nome do Senhor em todas as pequenas tarefas, como a Roberta falou. Mas não podemos negar a primazia do Senhor. Ele tem que ser o primeiro. A gente tem que parar de dar sobras para o Senhor. Porque a gente quer ordem, a gente quer se organizar, a gente quer mudar de vida, mas a gente não busca a fonte. A gente vai no Instagram, a gente vai pegar uma dica. Tá muito mais fácil do que a gente imagina. A gente que está se distanciando, a gente que está, talvez, as nossas visões estão sendo deturpadas. Então, hoje o convite é para recalcular a rota. Para recalcular a rota. Como está a nossa relação com o Senhor? E, por fim, isso eu vou falar mais para lá, tá? Mas quando a gente for na parte mais prática. As minhas más gestões. Gente, a gente gere mal pessoas, a gente gere mal atividades, a gente gere mal tarefas, a gente gere mal os nossos lares. A gente não consegue. Mas calma que hoje a gente vai conversar bastante sobre isso, tá bom? E a gente passa, eu sempre costumo falar, a gente tem passado a vida apagando incêndio, né? Começa o dia, vai, apaga um, depois apaga outro, opa, chegou outro, vai mais, vai. A gente só apaga incêndio. A gente vive a vida fazendo coisas urgentes, presta atenção nisso. A gente vive a vida fazendo coisas urgentes e a gente não foca nas coisas importantes. Urgente é diferente de importante. Então a gente vai entender um pouquinho mais lá para frente como a gente vai gerir como a gente vai cuidar e gerir as nossas coisas, tá bom? E para a gente terminar essa primeira parte, a gente precisa realmente conversar sobre isso. Esse é o X da questão. A bagunça, ela vai me dominar ou eu domino a bagunça? Porque, gente, bagunça existe. Vocês não vão sair daquela porta e vão chegar na casa de vocês e vai estar organizado. Eu sinto informar. Mas não é mágica, não é. Né? Se fosse igual ao Instagram, né? Mas esse é o convite para hoje. Bagunça sempre vai existir. O perfeito não existe. A minha casa tem bagunça. É que tem pouca coisa. Por isso que também tem umas estratégias, né? Mas toda casa tem bagunça. As relações são bagunçadas, o pecado está aí. Mas fica o X aqui da nossa questão você está dominando a sua bagunça ou ela que está dominando você? Seja ela qual for, tá? A conversa aqui de hoje é de bagunça de armário, de guarda-roupa, de alma, de coração, de mente, de relações. Então, vocês vão pegando aí e filtrando e trazendo para o coração de vocês, tá? Então, é diário, gente. É diário. É todos os dias e até que Ele venha, a gente vai cuidando das nossas bagunças. Ai, Renata, é isso. Esse é o Evangelho, puro e simples. É a gente que está negando muito isso. Então, é o convite para hoje, tá? É o convite para hoje. Mas, então, aqui. Vamos lá. Quem tem Bíblia, os meninos aí, eu não sei se... É só um versículo, tá? Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu quero que vocês abram em Gênesis 1, 31. Depois eu convido vocês a discorrerem a leitura do capítulo, depois em casa. Enfim, eu só vou ler para contextualizar e para a gente não tomar muito do tempo. Vamos lá? Gênesis 1, 31. Cadê? Viu Deus... Amém? Vamos lá. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, o sexto dia.
discorre Gênesis 1 todo, a criação vai acontecendo e ele olha e fala, viu Deus que era bom. E antes da gente ir para a parte prática, meninas, Deus Criador, Ele é a máxima da ordem. E eu gosto de falar da Bíblia como uma fonte da organização, porque ela aponta a ordem do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Gente, é a ordem pura. Falou, Renata, mas Gênesis é a criação, Gênesis 1 é a ordem pura. Ele criou tudo com lógica, com zelo. Zelo, a Roberta falou, nós lemos ali, zelo, ordem, lógica. Ele encarou aquela terra sem forma e vazia, uma bagunça. Encarou aquilo, mudou aquilo, transformou aquilo. E o mais legal, foi com zelo, foi com amor, foi com lógica. Não começou criando o homem, depois criou o mar e a terra. Não, foi a terra, depois veio os animais. Lógica, cuidado, zelo, Ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando. E aí também, eu sempre gosto de falar isso. Todo o Gênesis, o capítulo 1, ele vai discorrer e viu Deus que era bom, fez, era bom. Aí o 31 era muito bom. Quantas e quantas vezes nós passamos as nossas vidas fazendo o medíocre. Sabe, fazendo o mediano, passando de ano, como dá? Tipo regular, né? Não lembro. Bom, muito bom, regular, né? Quando era assim, na época de escola. A gente passa a vida passando de ano como dá. Sabe? Sempre torcendo por uma nota mais ou menos. É mais ou menos no casamento, é mais ou menos na casa, é mais ou menos. Tá? E o Senhor, Ele deixa claro sobre a excelência. O bom. É muito bom. Que em nome de Jesus, a nossa vida não vai ser perfeita, minhas irmãs, mas que em nome de Jesus, lá no fim, fala assim, puxa vida, discorrer a vida da Renata lá, igual o Gênesis 1, ó, puxa, foi bom, a criação do Luca, cara, foi bom, tá, não foi perfeito, foi bom, ali no trabalho foi bom, ali na igreja foi bom, que nós busquemos o bom, e que a gente evite o medíocre, quer seja aonde for preciso. É uma exortação para a nossa alma. E, por fim, a gente fecha o Deus Criador pensando no descanso. Até isso Ele nos ensina. Oh, meu Deus do céu, como que a gente é, né? Oh, misericórdia. Hoje em dia, até o descanso, eu acho que está sendo... Para você descansar, você precisa ir para a praia, né? Ah, nossa, estou cansado, preciso ir para a praia. Aqui está mais perto, né? O descanso que o Senhor está falando, que a Bíblia nos ensina, é o descanso de alma. É aquele descanso que a gente deita a cabeça no travesseiro, em silêncio, quietas, muitas vezes chorando, ou sem saber o que falar. É esse o descanso que revigora a alma. Que aí a gente nem entende, porque no outro dia você consegue acordar feliz, porque é o descanso no Senhor, não é em outros lugares. E eu não estou falando que não tem problema, podemos ir para a praia, podemos ir, eu estou precisando ir para a praia, pegar uma corzinha. Mas meninas, não se distraiam, muda a régua, presta atenção. Até mesmo estamos buscando descansos errados. E é uma exortação para a nossa alma. Teve uma vez que eu e o Ivan, nós estávamos ajudando alguns problemas da minha casa ali, da minha família. E eu lembro que eu estava assim exausta. E foi uma noite assim que eu deitei o travesseiro e assim eu só consegui chorar. E eu não falei nada. Mas o Senhor, Ele ouviu. Ele ouviu aquela oração. Ele estava ali. Descanso. Descanso de alma. É nesse lugar que a gente precisa chegar. E está disponível, gente. Está disponível. É um convite do Senhor para nós. Eu quero ler agora com vocês. Eu falo do Deus Criador, a máxima da ordem. Mas a gente vai falar de Jesus.
A ordem encarnada. Ah, que lindo. Se às vezes, meninas, fala assim, Renata, mas meu Deus do céu, tá bom, mas como que eu faço? Nossa, tá difícil. A resposta está nele, gente. Jesus é a resposta para todas as nossas bagunças. E a Bíblia está aqui, está perto. Abra, aprenda com Jesus. Ele deixou tudo aqui. E a gente vai ver um trechinho. Eu quero que vocês abram em João 2. A gente vai ler também só um trecho para a gente contextualizar. Mas fica o convite para aprofundar na palavra, tá? A gente vai ver quando Jesus purifica o templo. E uma curiosidade, é meio doido, tá? Vocês vão achar eu meio doida, né? Sair daqui, nossa, a menina é meio doida, né? Mas, gente, é um dos capítulos que eu mais gosto da Bíblia. Vocês acreditam? Porque, Jesus. Jesus. Vamos lá. Capítulo 2 de João. A gente vai ler o 13 ao 17. Já vai ser suficiente para a gente entender. Vamos lá, amém? Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague de cordas. É um chicote, tá? Expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas. Virou a mesa. Ele virou a mesa. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os discípulos do que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Amém, amém. Graças a Deus. Meninas, Jesus é a nossa resposta. Jesus deixou o plano perfeito, Ele cumpriu tudo. E Ele também nos deixa tantas lições. Alguma delas aqui, bem rapidinho, para a gente ir para a parte mais prática. Jesus, Ele olha aquela bagunça toda. O Deus encarnado, ordem pura e simples, olha aquele lugar e Ele desaprova aquela bagunça. Ele desaprova aquela desordem. Quantas vezes vivemos a vida aprovando as nossas bagunças? E pior, nos vitimizando por elas. Muitas e muitas vezes a gente aponta bagunças alheias, mas a gente não cuida das nossas. Quantas e quantas vezes aquelas bagunças mais comuns e de estimação não deixam a gente dar os próximos passos. E Jesus, Ele chega, Ele vê, Ele vira a mesa, Ele muda a história, Ele encara aquilo ali. É um convite para nós. É um convite para nós. E um convite diário. Não é só hoje, não. As bagunças, elas vêm. E a gente tem que encará-las diariamente. E aí é o segundo ponto. Ele não apenas desaprovou. Porque é fácil falar: meu Deus, a casa está suja, pelo amor de Deus, o marido não ajuda, eu não sei o que lá no trabalho, a gente já vive de apontar. Mas a gente precisa virar mesas. E que hoje seja e aconteça isso. Vire a mesa que precisar, meninas. Vire mesas com a ajuda do Senhor. Ele nos ajuda. E Ele está aqui para isso. E por fim, que eu falo de Jesus, é lindo de ver que Ele não pula etapas, né? Vocês percebem que muitas vezes as pessoas podem falar assim: puxa vida, mano, começou o ministério dele muito velho, mas como assim? Não, mas morreu muito cedo, foi 3 anos só, né? Olha os apontamentos. Não, foi suficiente. Foi suficiente. Sabe por quê? Porque Ele sabia quem Ele era. Ele sabia para onde Ele ia. Ele sabia o propósito dele. Isso é identidade, meninas. Ele sabia.
E muitas vezes estamos perdidas, sabe por quê? Aí volta lá na régua e no reconhecimento. Ah, Jesus, a gente pula etapas, a gente quer a vida que o outro tem, a gente quer coisas que talvez não vai convir a nós e está tudo bem. Mulheres, muitas vezes, chatas, difíceis, infelizes, porque a gente está pulando muitas etapas. A gente está pulando muitas etapas e o nosso Senhor Jesus, Ele nos ensina, a vida dele nos ensina que não precisa pular etapas. Saiba o seu propósito no Senhor. E se você não sabe qual é o propósito, eu vou falar qual é o seu propósito. Não sei, eu preciso achar meu propósito. Tá na moda isso, né? Não sei, meu Deus do céu. Eu vou falar para vocês hoje qual é o propósito. Não só meu, mas de vocês, de todos nós aqui. Glórias ao Senhor. Honras ao Senhor. Isso muda quem somos. Isso fortalece a nossa identidade. Estamos pessoas tão voláteis, tão frágeis, tão fracas. Sabe por quê? Porque a gente não está dando honra ao Senhor. A gente só quer mudar a vida, a gente quer mudar a casa, a gente quer mudar a gaveta da calcinha, a gente quer mudar tudo, mas a gente não quer se despir de nós e dar honras ao Senhor. Recalcular rotas, meninas, recalcular rotas, que a gente pare de pular etapas. Paremos de pular etapas em nome de Jesus, os meninos aqui também. E eu gosto de falar que há valor e muita beleza no processo. Hoje isso tem se perdido, né? Hoje nessa geração do rápido, né? Do papum, o processo se torna o quê? Nossa, Deus não me ama, não sei o quê, para o outro aconteceu, para mim não. Há valor nos processos, gente. Há valor e há beleza nos processos. São eles que nos colocam perto do Senhor Jesus. E o nosso propósito maior sempre será honra e glória ao Senhor. Além disso, as outras coisas vão ser acrescentadas. As outras posições, os outros papéis vão ser acrescentados. Mas honra ao Senhor. Honra ao Senhor. Amém? E, para a gente terminar essa parte, eu quero convidar vocês a entenderem a organização não como uma coisa difícil, né? Porque tem pessoas que têm mais facilidade, mas tem pessoas que têm dificuldade e está tudo bem, tá? Não se comparem, por favor. Mas o meu convite para vocês hoje é para vocês olharem a organização e a ordem como um ato de obediência. Olha que lindo isso. Ato de obediência, mas ato de honra, de respeito, ato de amor, ato de adoração, ato de gratidão. Organize as suas casas como forma de agradecer o que você tem. Cuida dos seus filhos, porque são heranças do Senhor. Organiza a sua vida como um ato de obediência a Deus. Isso é honra. E o Senhor vê. E é até que Ele venha. Não vai mudar. Já falei para vocês isso. Não vai mudar. Mas até que Ele venha, a gente vai assim. Há muitas pessoas se bagunçando porque não estão vivendo a simplicidade do Evangelho. O Evangelho ele é simples. Somos nós que bagunçamos tudo. A gente entra na jogada e bagunça tudo. Então, que em nome de Jesus, hoje você saia daqui entendendo que organização é muito além de uma tarefa. É um ato de amor. E vai ser sempre um ato de obediência. A gente faz as coisas na casa um pouco melhor. E é isso que a gente vai aprender e a gente vai conversar agora. Amém? Amém. E eu não quero que vocês fiquem calmos, tá, gente? Tá tudo bem.
eu chego aqui, né, falo manso, aí eu falo umas coisas assim, né? Mas não tem como, né, gente? A palavra, ela fala por si só. Eu vou dar um monte de dica aqui. Vou falar um monte de coisa legal. Mas é aqui que está o negócio. Tá bom? Porque não adianta só saber uma dica de organização se o seu coração está bagunçado. Ou se até mesmo você está buscando isso para algo errado, para você. Está aqui. Está mais fácil do que a gente imagina. Volta ao Evangelho. Puro e simples. Ele organiza quem somos. Amém? Então, meninas. Ai, tá certo aqui. Ai, gente. Oito. Amém. Agora, todo mundo vai ficar um pouco mais feliz ou não sei. Gente, quero falar para vocês uma coisa. Quem arruma a casa aqui? Quem fala que arruma a casa? A gente sempre fala arrumar, né? Mas em nome de Jesus, hoje vocês vão sair daquela porta, isso sim, vocês nunca mais, nunca é forte, né? Mas eu vou na fé. Não vão mais falar que vocês vão arrumar a casa. Pelo amor de Deus. Por quê? Arrumar, gente, arrumar é inho, eu falo. Por que eu falo isso? Eu sou alta, sempre fui alta, e eu trabalhava no banco, meu primeiro trabalho, era jovem aprendiz, bem o primeiro, assim, sabe? E eu ajudava o pessoal lá, né, para sacar dinheiro e tal, sempre fui alta, tal. E, meu Deus do céu, me pegava os velhinhos assim, de mocinha, às vezes até para, mocinha. E eu assim, oi, tudo bem? Né? Mocinha. E, enfim, tem um carinho, tem alguém, um mineiro, o pastor é mineiro, né, pastor? Tem mais mineiro aqui? Não tem. Misericórdia. Mas eu falozinha da vida, tá? Porque eu tenho uma amiga mineira, eu sempre falo isso, tá? Pelo amor de Deus. Tem o inho, que é carinho, tem, claro, fofinho, tem. Mas esse inho, sabe, sempre foi muito inho, pouco, sabe? Aquela coisa, é pouco, é aquele... Sabe o feio arrumadinho? É inho, é pouco, é o medíocre. Lembra do medíocre? Então, o arrumar é isso. É pouco. Puxa, Renata, mas como assim? Eu acredito que ninguém nunca fez isso aqui. Vamos lá. Quem já pegou um pouco de bagunça ali, vai ver as irmãs da igreja, fala, nossa, a sala tá uma loucura. Tem brinquedo, tem comida, tem um monte de coisa. Eu vou pegar tudo, com muita fé, eu vou abrir o armário, eu vou tacar tudo, arrumar, vou fechar, bater assim. E depois, ou eu nunca mais vou abrir aquela porta, ou quando eu abrir, eu vou tacar mais coisa dentro, né? Isso é arrumar. É paliativo. Arruma na hora. Fica bonitinho, fica o tal do feio arrumadinho. Passa de ano. E a gente passa a vida fazendo isso. A gente passa a vida arrumando as nossas casas, arrumando as nossas relações, arrumando as igrejas, arrumando o trabalho. A gente arruma demais. Mas o convite é para a gente organizar. É o ão, é o grande, sabe? É encorpado, né? A organização, sabe? Soa bonito. E eu falo que organização é cura. É você abrir aquele armário. Você encarar aquela bagunça. Aí você vai organizar. Então o convite hoje é para a gente parar de se arrumar. E a gente começar a se organizar. Perfeito não, tá? Tá tudo bem. Mas são passos. E esse que é o legal da história. Essa é a graça da vida, gente. Essa é a graça da vida. E esse é o convite para hoje. Então que em nome de Jesus... Mas quando você lá arrumar, você já fecha a boca e fala, desculpa, é organizar, tá? Que isso também vai trazer aquela coisa legal, assim. E, assim, premissas de ordem. Gente, com essas dicas aqui, vocês já vão conseguir mudar bastante coisa na casa, tá? Eu quero falar com vocês o seguinte. Primeira coisa.
Não tem certo e errado na organização. Esse é o ponto. Não falei que às vezes a gente se compara demais? Porque a gente acha que tem que fazer igual a fulana, igual a internet. Eu vou entrar lá no Instagram da Renata, nossa, a minha casa vai ficar igual a dela. Não. A sua casa é a sua casa. Você vai ter tantos filhos, você não tem filhos, você está na fase dos netos, você não está trabalhando, você está solteira. Cada casa é uma casa. Então, a gente tem que parar de se comparar. Porque às vezes fala, não, minha casa está errado. Nossa, não. Calma. Calma. Eu trago calma para as pessoas. Não é para as pessoas, meu Deus do céu, já vem aqui e fala, não, calma, meninas. Porque nunca vai ter o certo ou o errado. Às vezes o que funciona para a Marcinha não vai funcionar. Como é seu nome? Para a Tati. Na casa, como é o nome da senhora? É a Rosana, o nome da minha mãe. Eu sou ruim de memória, tá? Mas até no final eu lembro. A Rosana. A casa da Rosana, a rotina da Rosana é diferente, como é o nome da senhora? Da Tatiana. Da Tati. Então, calma. Presta atenção também em quem você está seguindo. Sabe? Presta atenção em quem que você está vendo. Toma cuidado também com a vizinha. Porque às vezes o que funciona para ela não vai funcionar para você. É se conhecer ao ponto de saber o que funciona para mim. Isso é organização. É não querer o do outro. É o querer o meu. O que funciona para mim. Calma. E a segunda, não tenha medo de mudanças. Eu estava comentando com a Roberta que a gente morou em Campinas, né? A gente casou, ficou muitos anos em Campinas e mudamos de cidade faz 1 ano e meio, 2 anos. E chegou, então, na casa de Campinas, eu pude fazer os armários planejados e tal, fiz conforme eu queria. E nessa outra casa que a gente está, meu Deus do céu, graças a Deus tinha armários, mas estava diferente. Falei, meu Deus do céu, como que eu vou colocar minhas roupas aqui, né? Eu vou mudar o armário. Antes era todas prateleiras. E eu tenho muitos vestidos e roupas longas. Eu tirei as prateleiras e usei o cabideiro. Funcionou para mim. Não tenha medo de mudar. Meu Deus do céu, mas não dá certo. Minha casa, Renata, nossa, meu armário. Muda o armário. A minha cozinha, meu Deus. Põe uma prateleira a mais. Muda. Muda. Não tem medo, não. E não é só armário. Muda o que precisa ser mudado. É o convite para nós. E é diário. Amém? E aqui, meninas, família com família. Teve uma vez, eu fui organizar a casa de uma família da igreja, assim, não eram da nossa igreja, mas eram de igrejas vizinhas, né? E assim, quando eu vou na casa das pessoas, eu nunca retenho o que eu sei. O meu maior desejo é que a pessoa não precise mais de mim. Então eu ensino tudo que eu sei para a pessoa andar sozinha, ou o dono da casa, ou os funcionários, enfim. E eu expliquei isso, o família com família. E o que é isso? Antes, né? Depois eu explico o que é. Foi muito engraçado. Aqui, pastor, não sei se aqui vocês fazem isso. Pelo menos eu cresci fazendo isso. Culto de virada de ano, o pastor da nossa igreja sempre fala, vai dar meia-noite, junta a família. Vocês já ouviram isso? Culto de família. Vai lá, pega a sua família, vai ali perto, oração da família, né? Então, assim, sempre latente assim na nossa rotina. E o família com família dentro da organização muda tudo. O que é isso, Renata? É colocar os semelhantes juntos. Você vai abrir sua gaveta e qual é o problema? Vamos pegar a gaveta da sala. Tem pilha, junto com livro, junto com carregador, junto com, vamos pôr um brinquedo. Então, aquilo ali, tem tantas famílias ali, sabe? Tantas coisas, que você não acha nada. Então, a ideia do família com família, você pode ter a gaveta da sala, com vários itens, mas você pode setorizar em famílias.
uma caixinha para as pilhas e para os carregadores, uma caixinha para os controles, uma caixinha para brinquedos. Entendam o poder de família com família, porque aí você já muda tudo, isso na cozinha, isso no armário, isso na cabeça também, porque a gente pensa tanto que a gente mistura os assuntos. Então, família com família definem muito como que está as tuas gavetas. Abre o armário hoje, o guarda-roupa, todo mundo tem uma missão. Abre lá. Camisa, manga longa, com manga curta, com verão, com inverno, com biquíni, com sai de praia, tá uma coisa maluca ali. Começa a setorizar. Família com família. Esse princípio, gente, é um pulo de gato. Muda bastante coisa. E aí essa família, né, essa mulher, aí fazia tempo que eu não a via, tal, teve uma programação em comum. Ela, assim, como se fosse ali, eu estava perto, estava na frente da igreja, e ela ali, gente, ela simplesmente, já tinha acabado a igreja, tal, ela falou assim para mim, ó, ela olhou para mim, quase bastante assim, uma distância grande. Família com família! Eu olhei assim para ela e falei assim, misericórdia. Eu falei, família com família. Eu falei, cara, essa mulher entendeu tudo. Ela falou assim, Renata, isso mudou a minha casa. Eu passei isso para os meus filhos. Então, se você está precisando de organização, essa é uma dica coringa e chave. Família com família. Isso vai mudar muita coisa no armário de vocês. E, por fim... Ai, Jesus, essa aqui é fogo, viu? Vamos ler comigo. Objetos não usados, não amados, não consertados. O que é isso? É bagunça. Misericórdia. E o que é o que a gente mais tem na nossa casa? Coisa que a gente não usa, junto com as coisas que a gente usa, bagunça. Coisa que a gente não ama, junto com as coisas que a gente ama. Ganhei da fulana, do casamento. Vai que um dia ela vem aqui, tá lá. Não gosto, mas tá lá. Tá fazendo o quê? Criando bagunça. E outra coisa, não consertados. Vou consertar um dia. Tá lá e não vai consertar. Vai comprar outra roupa, porque não vai levar na costureira. A gente tem preguiça até disso. E olha que eu tô com 2 roupas para levar. Eu vou levar segunda-feira. Gente. Olha só. Teve uma vez, eu dei uma palestra e uma senhora, ela esperou eu. Já era uma senhora, hein? Ela me esperou, eu falei, você esperou, não queria falar com ninguém, né? Porque a gente pode depois, se tiver uma conversa, tá? Aqui, se tiver alguma dúvida, a gente pode ir depois no salão, ou a gente pode também ir no particular, tá? Tá tudo bem. Aí eu falei, vamos ver o que vai vir. Ela falou assim, Renata, eu vou contar uma coisa para você. Eu sou casada há 25 anos, e eu tenho um jogo de jantar que eu usei uma vez. Ela confessou o pecado dela, né? Eu falei assim, minha irmã, você vai fazer uma janta, mas não falei brava, tá? Falei com carinho. Eu falei assim, você vai fazer uma janta. Os filhos já tinham tudo indo embora. Oh, misericórdia. Eu falei, você vai fazer uma janta. Você vai chamar seus filhos. E não precisa esperar o domingo, não. Vai na quarta-feira à noite. Faça uma janta. Use as coisas que você tem. E se você não usa, dê. Depois a gente vai falar sobre isso. A gente acumula muito. Num mundo de excessos, as nossas casas estão abarrotadas. E sempre vem mais. Uma porque a gente precisa, né? A gente precisa. Não, tá na internet. Não cliquei e comprei. Depois parcela, eu vejo que dá, né? E outra, a gente tem medo de perder. Tem duas variantes aí. E nisso a nossa casa está abarrotada.
Use as coisas que você tem. Ame as coisas que você tem. E conserte. Não gosto mais. Vou abençoar outra pessoa. Amém. Não está consertado. Vou dar. Falo mais ainda. Conserte as suas coisas. Tem coisa rasgada? Arrume não, né? Conserte e dê. Não dê coisas rasgadas para as pessoas. Morador de rua, não. Excelência. Muito bom. Pequenos cristos. Arruma, conserta e dê. Não dê pouco para os outros. Isso fala de fé. Isso fala de gratidão também. Amém? Às vezes eu fico brava, né? Vamos lá. E aqui, meninas, prestem muita atenção. O que rouba muitas vezes a ordem, né? Os vilões da ordem, no caso. Quando a gente gere mal as nossas emoções, nos tornamos mulheres tristes, estressadas, difícil de engolir. Falei para vocês no começo do casamento, né? Oh, meu Deus do céu, coitado do Ivan. Difícil de engolir. Então, quando a gente gere mal emoções, a gente se bagunça. E a gente bagunça os outros também. Corações bagunçados bagunçam outros. Mentes bagunçadas bagunçam outras. Vamos voltar no prumo, tá? Vamos voltar no prumo. Tem um provérbio, é o 21:19, que fala assim: é melhor viver no deserto do que morar com uma mulher iracunda, algo assim. Pesado isso, né? Tenho certeza que o Ivan já falou isso algumas vezes. Ai, misericórdia. Eu achei que ele está conversando, ainda bem que ele nem está ouvindo. Misericórdia, é verdade mesmo. Será que você está sendo essa mulher iracunda e difícil de engolir, que às vezes é mais fácil morar no deserto do que conviver com você? Eu, por muitas vezes, fui assim. Por muitas vezes. É voltar ao prumo. É organizar emoções. E isso, consequentemente, muda a rotina e muda o armário. Pode experimentar. Pode experimentar. Perfeito, não. Mas no caminho, tá? Sempre eu vou falar isso. Outro vilão são a má gestão de pensamentos. No mundo frenético e ansioso, a gente pensa demais. A gente não descansa. E aí nos tornamos o quê? Mulheres não apenas tristes e frustradas, estressadas, mas nos tornamos mulheres ansiosas. E isso reflete na nossa casa, gente. Reflete no nosso trabalho. Reflete nas nossas relações. Então, assim, o convite é para a gente encontrar aquele descanso do começo. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo. E muitas vezes perdemos tempo demais pensando nas coisas que nem aconteceram. E isso eu falo para vocês, e eu sou assim. Mas eu tenho pedido para o Senhor e domado o meu coração. Crendo no quê? Na soberania do Senhor. Ele é soberano. Eu costumo dizer que eu tive 2 encontros com o Senhor. Calma, tá? Calma, calma. Eu me encontrei com o Senhor Jesus quando eu era criança, numa escola bíblica de férias. Mas depois, de velha, de moça aqui, faz pouco tempo, tá? Não faz muito não. Eu me encontrei com o Senhor de outra forma. Eu me rendi à soberania dEle. Eu me rendi e pedi para Ele ser não só apenas o meu Salvador, mas Ele ser o meu Senhor. Faça esse pedido hoje. Não sou eu, Pai, é o Senhor. Isso muda, gente. Isso tem me mudado diariamente. É uma constante, tá? É uma constante. E a má gestão de prioridades, o que vai acontecer? A gente vai ter a
tal da procrastinação. Tá uma palavra tão bonita, né? Tão bem usada, tão famosa, né? Por quê? Porque é o que mais está acontecendo hoje, gente. Lembra que eu falei para vocês, né? A gente não consegue gerir as nossas demandas. E aí a gente procrastina. A gente faz muita coisa urgente e deixa de lado coisas importantes. A gente perde tempo. A gente perde tempo. Então aqui o convite é para você se conhecer tanto, ao ponto de até saber quando falar não. É se conhecer tanto até saber quais são os seus limites. Vai ser assim, vai ser aqui, vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser mês que vem. É ter essa maturidade e essa sinceridade diante do Senhor. Nós não damos conta de tudo, meninas. Errado está quem vai falar da superprodutividade, da só nos deixa mais tristonhas e mais culpadas. Faça bom, faça excelente, faça com propósito, mas calma, porque senão você só vai viver a vida procrastinando, empurrando com a barriga e fazendo como dá. Te conheça ao ponto de saber quais são os seus limites. Essa é a conversa de hoje. E por fim, para a gente ir para a última parte, má gestão de pertences. Isso bagunça demais? É um pouquinho do que a gente conversou já, né? Excesso. E a gente está abarrotando as nossas casas cada vez mais. Então, como eu já disse para vocês, usem o que vocês têm. Comece a usar. Amanhã, porque hoje tem o Comes aqui, amanhã faz o almoço, coloca coisa nova para usar, pelo amor de Deus. Mas também, eu não gosto de falar, muitas vezes personal organizer, descarta, dá embora, tira para ver coisa nova, é para fluir, meu Deus do céu, esse papo eu não gosto não. Tire as coisas da tua casa que você não usa, que você não ama, mas para abençoar pessoas. Abençoe pessoas. Não falta. A minha mãe me ensinou a ser generosa. Não falta. Não retenha. Isso é pecado. Não precisa sair dando também tudo que você tem. Mas abençoe pessoas. Há pessoas passando frio. E a gente está cheio de roupa em casa que a gente nem vai usar nesse inverno. É que a gente tem dó de dar. Abençoe pessoas. Não falta. Provérbios fala que o generoso ele prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio vos será dado. Provérbios 11, 25. Não vou esquecer. E essa prosperidade, gente, não é a prosperidade que fala, meu Deus, né? Esse pessoal aí que fala, tira para vir mais. Porque Deus vai abençoar. Não é isso. Dê. Porque Ele é bom. Abençoa, porque Ele é bom. Abençoa, porque não está faltando na sua casa. Abençoe, porque você está sendo um pequeno Cristo. E a prosperidade que a Bíblia está falando é aquele coração contente. De falar, Senhor, obrigada pelo que eu tenho. Obrigada pelo que eu tenho. Isso é ser contente. Isso é ser próspero. É isso que é ser próspero. Então, se você for fazer uma limpeza aí na casa, tirar alguma coisa, quer seja do armário, da cozinha, do escritório, de livro, seja o que for, pense em abençoar pessoas. Isso muda a realidade. Eu estou ensinando isso para o Luca. Eu levei ele esses dias numa associação lá da cidade, para ele ver quem que nós estamos abençoando. Era crianças carentes. Vai lá ver. Dê, abençoe pessoas. Isso muda muita coisa. E não falta. É experiência própria. Não falta. E por fim, todo mundo comigo? Todo mundo está bem? Todo mundo, às vezes fica um pouco, meu Deus, né? Jesus. Mas
Vocês podem me convidar para eu ir na casa de vocês, aí a gente toma um café, vai organizando tudo, a gente toma café, organiza, né? Eu falo que depois que eu virei personal organizer, o povo não me chama para ir na casa, que é isso, pelo amor de Deus. Vou dar uma outra dica aqui, prestem muita atenção. Não falem para a visita assim, ai, Jesus. Muitas vezes eu ouço isso. Entra, mas não repara a bagunça. Ai, misericórdia, Jesus. Muda essa fala. Gente, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. Eu não reparo na casa de ninguém, tá? Porque eu não sei, eu fecho o olho, assim, é uma coisa, sei lá, eu profissional uma coisa, minha vida é outra, de boa. Mas prestem muita atenção. Quando a gente pede para uma pessoa, não estou falando só a mim, mas quando você pede para uma pessoa entrar na tua casa e não reparar na bagunça, é aí que ela vai reparar, meninas. Mas você tem que entrar. Entra! Fica à vontade, a casa é sua, entendeu? Muda essa fala, que essa fala é perigosa demais. Meu Deus do céu. E isso também é bom, é uma tática boa. E vamos para o final. Aqui a gente vai falar eu vou discorrer aqui com vocês alguns bons hábitos para a gente cuidar da nossa rotina, com graça e com disciplina. E disciplina nada mais é que um conjunto de comportamentos que a gente faz, refaz, faz de novo, faz errado num dia, mas volta no outro. Eu faço até o quê? Até virar hábito. Então, faça, refaça, até virar hábito. Bons hábitos mudam uma casa e mudam um coração também. Então, bora conversar disso para a gente finalizar o nosso papo. Aqui, eu começo falando para vocês arrumar a cama. Eu espero que todo mundo arrume essa cama, hein, quando vocês acordem, pelo amor de Deus. E eu gosto de falar, ele é um ex-atleta, ele chama Joel J. É nadador, tal, todo disciplinado. Gente, eu acho sensacional uma frase que ele fala assim, se você, então atleta, né, todo cuidado com a saúde e tal, se você perde para uma batata, você falou que você não vai fazer um regime, ou vai, né, parar de comer besteira. Se você perde para batata frita, você vai empatar com quem? Ele fala isso. Aí eu, como personal organizer, eu chego e falo, se você vai perder para a sua cama de manhã, gente, mas vocês vão empatar com o quê durante o dia? A gente já começa o dia em débito. Gente, arruma a sua cama. Não é só um mero ato. Se você não arrumar a sua cama, qual atividade você acha que você vai ganhar? Você já começou errado na cama? Então, arrume sua cama. Comece o dia assim. Vai. Né? Disciplina. E anote tarefas, planejamento. Gente, pode ter aplicativo, pode ter várias coisas, agendas, planners, personalizado, papapá. Eu, Renata, sou do papel. Não tem como. Mas se você gosta, amém. O convite se planeja, faz, anota. E eu sempre gosto de falar uma coisa, prestem atenção. O dia anterior prepara o dia seguinte. O mês anterior prepara o mês seguinte. Que a gente comece a fazer mais isso. A gente se planejar mais. Domingo, hoje, sábado de tarde, eu já antecipo o nosso dia. Eu já planejo como vai ser o domingo. Para o quê? Para eu não perder tempo de colocar a roupa no look, eu já deixo a roupa ali. Então, o meu dia anterior vai preparar o meu dia seguinte. Eu não vou perder tempo, não vou sair descabelado, que nem uma doida para ir na escola dominical. Ou brigando com todo mundo. Aí chega na igreja, né, pastor? Aí, né? Animal sabe o que aconteceu dentro de casa. Mas é todo lugar, tá? Não tem problema. Se planeja, meninas. O dia anterior sempre vai preparar o dia seguinte, tá? E o mais difícil primeiro é dentro dessa linha aí. Não sabe o que fazer? Gostei, quero muito. Nossa, quero começar a me organizar. Mas não sei o que eu faço.
Faz o mais difícil primeiro. Simples. O que é isso, Renata? Preciso começar meu dia. Aí, eu preciso fazer, vamos dar um exemplo aqui. Preciso fazer uma faxina. Aí o que acontece? Eu ligo o celular. Ai. Aí me passa 3 horas, né? E conversa com a fulana, e liga depois para o pastor, e fala que a esposa do pastor pede conselho, e vai. Ah, meu Deus do céu. Faz a faxina, meninas. Depois liga o celular. Faz o mais difícil primeiro. Preciso fazer uma coisa do trabalho, desliga o celular. Preciso fazer alguma coisa da igreja, desliga as distrações. Faça o mais difícil primeiro. Depois vai ser melhor fazer algo gostoso. Eu sempre falo isso. Depois da faxina feita, não tem nada melhor, casa limpa. Aí até pede uma marmita ou pede uma pizza. Aí liga o celular. Aí vê o podcast. Aí liga para a comadre. Bom, mas com a casa limpa. Porque se não fizer isso, o que vai passar horas no celular e depois a casa vai ficar suja. Vai ficar medíocre. Vai ficar vai ser pouco. Aí a gente começa a ficar estressada, triste, frustrada, querendo reconhecimento. Consegue entender? Faz o mais difícil primeiro. Se discipline a. Isso muda a rotina. E também peça ajuda. Ah, que coisa bonita. Eu sempre fui uma pessoa que retive muito para mim. Sempre fiz. Ah, não precisa, eu faço. Desde a escola, sabe? Ah, eu ponho o seu nome lá no trabalho, eu faço. Ai, que boba. Ai, meu Deus do céu. Peça ajuda. Peça ajuda. Presta muita atenção no que eu vou falar para vocês, meninas. Há muito poder na confiança. Quando a gente pede ajuda, a gente está falando de fé também. A gente está deixando a mão mais leve. A gente está abrindo a mão. A gente retém muito, porque a gente não pede ajuda. Ah, mas meu marido não faz. Pede ajuda. Para de requerer. Peça ajuda. Peça ajuda para alguém, algum familiar, alguém do trabalho, alguém da igreja. Não estou dando conta. Me ajuda. Mãos leves. Há muito poder no coração que confia em outras pessoas. Isso fala de fé, mas isso fala também de humildade. Corações humildes, contritos. É isso que o Senhor quer de nós. Menos eu, mais Ele. Isso muda muita coisa. Ah, como muda. O descarte, o abençoe, a gente já conversou. Ajustar as prioridades, a gente já falou. Eu só falo de prioridades uma coisa. Às vezes a gente passa a vida fazendo parte da agenda do outro. A gente se molda muito ao outro. E eu estou falando isso, meninas, com muita sabedoria, tá? E eu peço que vocês recebam também com muita sabedoria. Não é falar, agora não, a Renata falou, não. Não é isso. Com muita sabedoria recebam essa palavra. Mas, às vezes a gente pega muitos abacaxis de todo mundo. E na hora da gente cortar o nosso, a gente não tem mais força no braço. Se conheçam ao ponto de saber quais são os seus limites. Tá? E também, aqui, ó, agora vamos falar de um pouquinho ali do sono, da rotina. Evita a tela antes de dormir, pelo menos nem que se for meia hora, nem que se for, é difícil, 10 minutos, enfim, mas faça isso. O que o planejamento noturno vai de encontro ao que a gente já falou. Cara, olha o dia, puxa, hoje o dia foi bom, foi legal, eu vou repetir isso no dia seguinte. E não precisa escrever 1000 coisas, pode escrever, mas você pode fazer isso dentro de você também, ali, depois que você vai acalmando, desliga o celular, respira, pensa como foi seu dia, isso vai te fortalecer e vai te dar um fôlego para o dia seguinte. E também acorde alguns minutinhos antes. E fala ainda mais, eu falei isso já para o Ivan, que eu quero comprar um despertador, gente, porque a gente tem o celular, quem é que acorda com o celular, com o despertador? É um perigo, porque a gente já vai no Instagram,
A gente já vai lá no grupo, já manda o bom dia, já manda a devocional, aí depois fica lá. A gente precisa pegar os despertadores de volta, né? Que eu acho que nos ajuda. Cuida desse sono, né? Cuida dessa rotina aí de sono, isso é importante. E aqui, por fim, monitoramento de gastos, vida financeira fala sobre ordem, fala sobre diligência e fala sobre respeito ao Senhor. A mesma coisa eu falo do corpo, cuide do seu corpo, e não estou falando de padrões, só estou falando que nós somos o templo do Espírito Santo. Cuide, é apenas isso. Eu nisso, estou muito sedentária, gente, e eu estava falando isso para o Ivan, uma hora a conta chega, cuida, tira algumas coisas, faz um pouco de atividade física, isso eu estou falando para mim, em nome de Jesus. Cuide do seu corpo. Não é para você, é para o Senhor. Tira você da jogada, é para o Senhor. E preze por ambientes limpos. Lugares limpos, organizados, mentes mais tranquilas. Quando eu cheguei aqui, o que eu falei para o Roberto, para o pastor? Puxa, que delícia de igreja. Faz bem. Ou aquele banheiro ali. Vocês vão achar que eu vou reparar, mas, gente, banheiro cheiroso. Lugar limpo, as pessoas querem voltar. Cuide dos lugares que você está, nem que se for a bancada do trabalho lá, do escritório, ou até mesmo a sua casa, ou o seu banheiro. Põe um cheirinho, põe uma flor, deixa bonito, passa um paninho. É pouco, gente. É a gente que dificulta, é a gente que dá muita desculpa. Lugares limpos, mentes mais tranquilas. A gente tem vontade de voltar. Eu fiquei com vontade de voltar aqui, eu adorei aqui. Adorei não, amei. E por fim, para a gente finalizar nossas dicas, a gente vai para o último slide dos hábitos. Prestem atenção aqui, meninas. Num mundo totalmente digital, vamos cuidar disso? Prestem atenção, vou discorrer aqui, ó. Deixe de seguir influências negativas. Silencie o que é necessário. O que é isso, Renata? Abre o seu Instagram, seu Facebook, e você vai ver umas 3.000 pessoas que você está seguindo. Ah, meu Deus, é muita informação. É muita gente para você se comparar. Eu falei para vocês, né? Antigamente a gente se comparava com o vizinho. Hoje a gente se compara com a pessoa que está do outro lado do mundo, né? Então, filtra. Se não faz bem, tira, não tem problema, não vai ser pecado. Silencia, então. Menos excesso. Esse é o convite para hoje. E aqui fala, né? Limite a exposição de notícias. Eu falo assim, ó, você vê alguma coisa na internet, viu uma notícia difícil, cara, o algoritmo que fala, né? O sistema da internet, ele vai fazer de tudo para o quê? Bom, você viu um assunto, vai metralhar esse assunto, vai ter muita informação do mesmo assunto. Então, gente, dou uma dica, página de fofoca, coisa que não edifica, para de seguir, exclui, bloqueia, notícia ruim, sabe? Cuida daqui, porque daqui vem para cá, é tão sutil, por isso que é perigoso. E a gente nem percebe. Tá? E aí, arquive grupos e telefones irrelevantes. Gente, chega de dia, de manhã, aquele monte, é grupo de condomínio, é grupo de achadinho, é grupo de não sei o que lá. Com cautela, em menos os grupos da igreja, né, pastor? Mas, arquiva. Tira um pouco da linha da visão. A gente passa o dia com muitas distrações. Então, arquive. Sai de alguns grupos aí que não tem nada a ver. Porque a cada tlim, você fica o dia inteiro aqui, ó. E a casa está rolando solto, os filhos estão lá. Sabe? São pequenos detalhes que mudam muito, principalmente nessa era digital. E escolha 1 ou 2 horas do dia para responder mensagens. O que eu faço? Gente, se você for hoje, antigamente as pessoas tinham mais confiança nas pessoas. Eu sempre penso nisso. Por quê? Antigamente não tinha celular,
Antigamente, às vezes, era hora marcada para você ligar, ou era carta, ou era isso. As pessoas eram mais confiantes e as pessoas eram mais pacientes. Era isso, mais presença, era mais... Nossa! E hoje, o que é? Meu Deus, se eu mando uma mensagem, a pessoa não responde na hora, ela não gosta de mim. É uma ofensa. Oh, meu Deus do céu, aí você vai ficar o dia inteiro respondendo mensagem. E as suas coisas vão ficar mal feitas. Então, uma dica também de produtividade, escolha, obviamente, pelo amor de Deus, se vocês não responder a mãe, o pai, o avô, o negócio fica feio. Mas escolha uma hora do dia para falar, eu vou dar um olho nas minhas mensagens, eu vou dar um olho nos meus e-mails, eu vou dar um geral aqui, vou ver, tal horário eu vou fazer ligações. Obviamente, não vai ser sempre assim, mas tenha essa métrica. Principalmente para o WhatsApp. Isso muda rotina. Muda muito. Pode começar a fazer isso segunda-feira ou amanhã, vai. E segunda-feira tem jogo, vocês vão querer deixar para terça, né? Pelo amor de Deus. Já começa amanhã, hein? Hoje, né, Roberta? Olha só. Deixa eu ver aqui onde eu parei. E reduz os excessos digitais ou... Também isso, né? Hoje em dia os celulares também nos ajudam para isso. Determina o teto, assim, né? Tantas horas por dia, depois que você ficou X horário, aí não acessa mais, enfim. Isso é legal, aproveite essas facilidades e esses recursos dos aplicativos. Às vezes a gente precisa também de alguns freios, porque se for só para a gente, às vezes a gente não consegue. Então, use disso. Ou às vezes, se não tiver no próprio celular, fala, bom... A partir das 9 da noite eu não pego no meu celular. Vira e mexe eu faço isso. Eu faço muito jejum de redes sociais. Eu saio das redes sociais. A gente precisa fazer isso. Então estipula tetos, né? Ou diários, ou fica um tempo sem, faz uma limpeza na cabeça. É muito bom fazer isso, gente. E ao modo avião, tem uma coisa muito específica para fazer, um relatório no trabalho, tem alguma coisa assim, e às vezes a gente é propenso, né? Hoje o celular está aí nos convidando toda hora. Gente, põe no modo avião, eu faço isso. Tem uma coisa muito específica para fazer, ou eu tiro o celular da frente, deixo lá carregando, põe para fora, ou põe no modo avião. Isso também facilita a gente o quê? Focar na tarefa. Tá? Então isso é interessante. E quando a gente se encontra com o celular toda hora. Diz que a gente se discipline a se encontrar com o Senhor diariamente. Coloque isso na rotina de vocês. Se possível, a primazia, o primeiro horário. Nem que se for uma oração deitada na cama, mas não levanta sem falar com o Senhor. Não levanta e aperta o celular primeiro. Fala com Ele. Isso muda muito. E... troca, gente, o eu tenho, porque eu vivo vendo isso e eu já falei, e às vezes falo também, não sou perfeita. Eu tenho que... eu tenho que fazer comida. Nossa, olha lá, a mulher racunda, vai, o marido vai morar lá no deserto. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer para a glória de Deus. Eu vou fazer como honra. Eu vou fazer por obediência. Pare de falar, eu tenho que. Eu escolho fazer. E eu escolho fazer para a glória de Deus. Tá? Faz isso, vai mudar bastante coisa. E vem aqui, eu falo do reclamar, tá? Que eu já puxo esse gancho. Tem reclamações, meninas, que são muito válidas. Nós, mulheres, cheias de demandas, coisas para fazer, criança para cuidar, tal. Tem reclamações que são... Puxa vida, preciso reclamar, porque está certo. Tem reclamações que são certas e válidas mesmo, mas há reclamações que a gente tem que deixar na cruz primeiro. A gente fala com todo mundo, menos com o Senhor Jesus. Então, coloque algumas ou muitas reclamações, petições, primeiro diante da cruz. Isso muda a rotina, tá? Isso muda a rotina. E desembaça as nossas lentes, tá? Desembaça as nossas lentes.
Pare de perder tempo. Pessoas desorganizadas perdem tempo, perdem dinheiro. Tem que ficar recomprando as coisas. Tem que ficar remarcando as coisas. Escolha parar de perder tempo. Não é sair daqui perfeita. É uma constante. E é até que Ele venha. Mas faça isso, para a glória do Senhor. E por fim, mais vida real e menos vida digital. Que é, muitas vezes, o que nos bagunça muito. Entenda, gente, internet são fragmentos. Fragmento da vida de pessoas. Das nossas próprias vidas. A gente não coloca coisa ruim na internet, coloca? Não. Está doente, vai pôr na internet? Não. Está brigado com o marido, vai lá. Pode ser que tenha algumas que podem, mas na via de regra, o digital são fragmentos. Tome cuidado de estar indo no digital demais e nesses recortes. Escolha sempre o real. Sempre o real. Isso nos organiza. E para a gente terminar, vamos ler juntas esse versículo? Vamos lá? Sedes vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Renata, como? Você falou um monte de coisa, mas como? Faça tudo com amor e atos de obediência. É isso que muda a nossa vida e a nossa rotina. E a última mensagem que eu deixo para vocês, meninas. Pode ser que você tenha uma vida, uma situação, está vivendo um processo que talvez você não queira viver. Talvez não foi isso que você planejou. Tem essa diferença muito gritante do que a gente quer para o que a gente tem. Por favor, não discorda do que o Senhor permitiu. Aceita a casa que está bagunçada. Aceita o relacionamento que está capenga. Aceita a mudança que precisa vir e partir de você, sim. Aceite. Aceite os processos, gente. Aceite os processos. Aí você vai mudar. Fazendo como? Com amor. Isso transforma qualquer lar e qualquer coração. Corações humildes, corações quebrantados. O Senhor ama isso. Então, que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude. Como eu falei para vocês, eu só falei o que eu estou aprendendo. Então, nós vamos juntas, até que Ele venha. Não desaprove aquilo que o Senhor tem para vocês, mas viva os processos. Aceite, para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos nos entregar? Pai Santo, obrigada por esse tempo. Obrigada por essas mulheres, ó Pai. Obrigada por cada família. Obrigada, Senhor Jesus, por cada lar aqui representado. Em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos, ó Pai, toda a nossa urgência. Entregamos na cruz todas as nossas vergonhas. Entregamos na cruz, ó Pai, todos os nossos pecados e todas as nossas bagunças. Aquelas mais íntimas, ó Deus. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor nos dê coragem, Pai. Coragem, Senhor Jesus, para honrarmos o Senhor aonde estivermos, aonde o Senhor nos colocou, com quem o Senhor nos colocou. Nos ajude a te honrarmos dentro dos nossos lares, na organização das nossas casas, nos nossos relacionamentos, ó Pai, na nossa vida comum, na nossa vida de igreja, Pai, nas nossas congregações, ó Senhor, no nosso trabalho. Por favor, ó Deus, nos ajude a sair da mediocridade e que em nome de Jesus, ó Pai, busquemos o bom. Nos ajuda.
Nos ajuda a sermos excelentes, ó Pai, por favor. E a começar de mim, Senhor, eu entrego aquilo que eu sou, o pouco que eu tenho, é Teu, Senhor. E nós juntas aqui te agradecemos, ó Pai, por tudo que temos nas nossas casas. Agradecemos pelas nossas roupas que estão nos nossos guarda-roupas. Agradecemos porque não passamos frio. Agradecemos porque temos o que cozinhar. Temos uma cozinha cheia de coisas. Temos pratos, temos móveis. Temos tanto, Senhor. Perdão por às vezes passar despercebido a Tua provisão. E que em nome de Jesus possamos ser boas mordomas daquilo que o Senhor nos deu, daquilo que o Senhor nos confiou, dos filhos que o Senhor nos confiou, dos trabalhos que o Senhor nos confiou, dos ministérios que o Senhor nos confiou. Por favor, nos ajude, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nos organiza, Pai, em nome de Jesus. E eu agradeço por esse tempo. É isso que eu peço. Agradeço, honro o Senhor e louvo o Teu nome nessa noite. Amém e amém.